Glórias a Jesus. Abram em Atos, capítulo 8. Então, domingo teremos o batismo. É muito bom quando uma alma se converte. Para nós, né, que somos em poucos irmãos, é uma alegria muito grande. E, sem dúvida nenhuma, se a igreja estivesse lotada, também seria uma maravilha, não é? Nós sabemos que quando alguém se converte, existe festa no céu. Quando alguém se arrepende e se encontra com Jesus, com a sua palavra, recebe o Espírito Santo, é mais um que se salva, né? No caso, um casal dessa vez, glória a Jesus. Quem sabe até domingo esse número aumenta, né? Glória a Jesus. E nós queremos, né, irmãos, que vai chegar o dia que se completará o número dos escolhidos, né? Como o Senhor Jesus diz naquela parábola, né, das bodas. O pai disse, né, vai e convida a todos. Ah, eles não eram dignos. Então vai, volta lá e convida os andarilhos, convida esse povo que não tem valor nenhum para a sociedade. Eu vou receber todo mundo aqui. Não, eu já fiz isso, mas ainda tem lugar. Então vai, né? Força-os a entrar. Então o pai, ele tem prazer em que o reino dos céus esteja cheio, né, de salvos. Glória a Jesus. E vai ser salvo aquele que crê e perseverar até o fim, né? Glória a Jesus. E aqui em Atos, irmãos, tem uma história, né, muito interessante. Vamos ler capítulo 8. Verso 25, irmãos. Vamos ler a partir de 25 mesmo. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias os samaritanos anunciavam o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os teus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Irmãos, eu vou explicar essa parte aqui, porque é um monte de palavra difícil, e pode não fazer muito sentido, né, para os irmãos. Filipe era um dos diáconos, um dos que haviam sido levantados para o ministério de diácono. Lá no capítulo 6 fala de Filipe, né? E aqui diz que o anjo do Senhor apareceu para ele. Então ele teve uma visão, ele de alguma maneira ele recebeu essa ordem de ir para a região desértica, né? No caminho que desce de Jerusalém para Gaza, um lugar deserto, né? Lá ele encontra um carro, podia estar sendo puxado por bois ou por cavalos, né? E ali dentro desse carro tinha um etíope. Etiópia, se eu não estiver errado, se eu não estiver enganado, é um lugar na África, né? Eu podia ter pesquisado, mas não pesquisei. Mas acredito eu que seja um lugar na África, um lugar longe. E esse homem, ele era eunuco. O que é um homem eunuco? É um homem castrado. Naquela época, se fazia muito isso com os escravos, né? Então, por várias razões, eles faziam isso. E esse homem, então, ele era também, né? Então, ele era da Etiópia, ele era eunuco, e ele era mordomo-mor, ou seja, um superintendente. Ele era um homem importante, da rainha de Candace. Então, esse lugar tinha uma rainha, e essa rainha tinha um superintendente, tinha um homem que cuidava dos assuntos dela. Esse homem foi para Jerusalém para uma festa, para adoração. Isso não era festa de cristão. Esse homem foi lá por causa do judaísmo. De alguma forma, o judaísmo chegou até esse lugar, e esse homem foi até Jerusalém participar da festa. E quando ele volta, ele está retornando para as terras dele, é o momento em que Filipe vai encontrá-lo no deserto, né? Então, o que a gente consegue entender pela leitura é que esse homem estava com a terra boa para receber a palavra. Ele estava com a terra boa, né? Então, vamos continuar e o texto vai nos provar isso, né? Verso 28. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías.
que é ler o profeta Isaías? Ele estava lendo o livro de Isaías, né? Naquela época não tinha Bíblia, que nem a gente tem hoje. Então ele tinha um rolo com o livro de Isaías e ele estava lendo o livro de Isaías, né? E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Então olha que interessante. Esse homem estava lendo, ele ouviu esse homem falar, ler o livro, né? E pergunta para ele: você está entendendo o que você está lendo? E olha o que ele responde. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que li era esse. Então, qual era o texto que ele estava lendo? Né? Isaías 53, justamente o capítulo que tem uma profecia bastante importante que fala de Jesus. Né? Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que a tosquia, assim não abriu a sua boca. E na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E, respondendo o eunuco, a Felipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Ou seja, o eunuco, o etíope, perguntou para ele: de quem fala esse texto? Isaías está falando de quem? De si mesmo ou de outro? Não é? Então Filipe, verso 35, abrindo sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Então o que dá para entender é que ele, naquele momento, então teve uma porta aberta para anunciar a salvação para esse homem. Não é? Então esse homem, nesse momento, ele recebe a explicação de uma profecia que apontava para Jesus. E aí ele conta: olha, e Jesus, ele veio, e olha o que aconteceu com ele. Não está escrito, mas por certo, foi algo grandioso. Ele teve tempo nessa jornada, nessa caminhada, de pregar Jesus Cristo, de pregar o arrependimento, de pregar a esperança da vida eterna, de pregar a mudança de aliança, de um novo testamento, de anunciar as boas novas, de revelar o verdadeiro Deus. Naquele momento ali, de uma forma poderosa, cheio do Espírito Santo, Filipe fez isso. E pregou para esse homem, não é? Então, olha o que acontece, irmãos. Verso 36. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água. E disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Ou seja, olha só, você me falou do batismo, né? Você falou para mim que aquele que crê em Jesus deve ser batizado. Em nome de Jesus. Olha aí a água. Eu já ouvi de Jesus, eu creio em Jesus, né? O que me impede? Tem alguma coisa que me impede de eu ser batizado? Né? E ele diz, né? E disse Filipe, verso 37, é lícito, se crês de todo o coração. Tá vendo? Então o batismo não é qualquer coisa. Quando alguém vai para descer as águas, é porque crê de todo. O que é crer de todo o coração? É crer com convicção. É crer conhecendo em quem está crendo. É amar aquele em que creu. Crer de coração é alguma coisa que a gente tem dentro de nós. Não é só uma coisa que passou pela sua cabeça. Não é só alguma coisa que, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Né? Mas é alguma coisa que entrou dentro de você, que fez morada dentro de você, que mudou sua forma de pensar, que converteu o seu coração, os seus pensamentos. É isso que aconteceu. Né? Então ele disse, é lícito, se crês de todo coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então, irmãos, eu já tinha dado uma pesquisada nessa história do eunuco, não é? E, sem dúvida nenhuma, esse homem voltou para Jerusalém. Sem dúvida nenhuma, esse homem teve acesso a muito mais conhecimento da palavra.
Por certo, ele levou algumas cópias das cartas e dos evangelhos lá para a Etiópia, não é? Eu vi que, na minha pesquisa, que existem cristãos muito antigos, né? Existe uma Bíblia na Etiópia que ela é quase da mesma época dos manuscritos que hoje são usados como modelo, vamos dizer assim, as escrituras mais antigas usadas para traduzir a Bíblia do grego para o mundo inteiro, né? Então, os irmãos veem que haviam cristãos lá desde muito cedo na Etiópia, né? Então, não existe história, né? Não existem registros dessa época, mas a gente sabe que Jesus Cristo foi conhecido naquele lugar. E sem dúvida nenhuma, a salvação não veio só para esse eunuco, né? Com certeza, o poder de Deus, a palavra diz, né, que os cristãos deveriam ir para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Então esse foi o modo em que Deus escolheu para levar a palavra para esse povo, não é? E veja que coisa linda, né, irmãos? Então, serve para nós também de entendimento. Tem um texto em João, no capítulo 3. Então, irmãos, olha que interessante, né? É a história de Nicodemos, né? Vamos ler a partir do verso 1. Então, aquele homem era um etíope. Por alguma razão, ele ia para Jerusalém e muito provavelmente ele se converteu ao judaísmo e lá isso serviu para ele como como diz o apóstolo Paulo, né, aos Gálatas, serviu como um tutor, serviu como uma forma de conduzir ele até Cristo. E assim foi na nossa vida também. Então, às vezes a gente pergunta assim, né? A gente pensa, mas eu perdi tanto tempo em religiões judaicas, onde só se pregava judaísmo, onde mal se falava de Jesus, só se falava em dinheiro, em ser rico, em ser abençoado, em ser uma pessoa honrada, uma pessoa valorizada, em ter dons que o mundo pudesse ver, eu manifestando e fazendo, né? Coisas do judaísmo. Quanto tempo que eu perdi, quanto dinheiro que eu dei? Muitas pessoas pensam nisso. Às vezes isso é o que prende a pessoa, muitas vezes, numa religião, e impede a pessoa de... Não é isso que impede, né? A pessoa com seu coração endurecido é que impede, né? Mas um falso entendimento, muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu não admito que eu a vida inteira fui enganado. Desde o meu berço, a minha mãe, os meus avós já eram dessa ou daquela religião, e não é possível que está todo mundo errado. E aí a pessoa não quer ouvir, balança a cabeça e não quer aceitar, né? Então esse homem, a gente não conhece a história dele, mas ele ouviu falar de Jesus, ele creu em Jesus e ele mudou os caminhos dele. Já Nicodemos, né? Vamos ler aqui o texto, verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E aí, a gente entende por que esse príncipe dos judeus, um dos principais dos judeus, foi encontrar de noite com Jesus. Porque esse homem, no meio dos judeus, com certeza ia ficar exposto se os fariseus, se outros principais da sinagoga vissem ele ali dando honra para Jesus, vendo ele ali dizendo, olha, você é um mestre vindo de Deus, né? Então ele vai se encontrar com Jesus às escondidas. Esse homem judeu, ele não vai se encontrar com Jesus com o coração aberto, mas ele vai cheio de preocupação, de dedos para falar com Jesus. E quando o Senhor Jesus fala com ele, veja só no verso 3. E Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Porque Jesus falava do reino de Deus. O Senhor Jesus falava de vida eterna, que o judaísmo não falava. O Senhor Jesus falava de salvação, de nunca morrer, mas viver eternamente. O judaísmo não pregava isso. Então essa novidade, essa boa nova, né,
e boa nova é o significado de evangelho, chegou até os ouvidos desse principal da sinagoga, desse príncipe. E ele queria saber, mas ele sabia, as pessoas não aceitavam Jesus. Os fariseus queriam matar Jesus, mas e ele? Não, eu estou vendo que esse é um homem de Deus, porque olha os sinais que ele faz. E quando ele chega para falar com Jesus, o Senhor Jesus fala para ele: se você não nascer da água do Espírito, você não vai ver o reino de Deus. É necessário, não é? Verso 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, nascer da água e do Espírito, a gente consegue perceber, como muitos textos e muitas pregações de Jesus, que trazem mais de uma lição, em uma só palavra, em uma só frase, né? Em uma só conversa de Jesus. Ele está falando aqui do batismo? Tá. Porque descer as águas do batismo é sepultar o velho homem. E esse homem, ele nasce uma nova criatura, ele ressuscita, não é? Espiritual, filho de Deus, nascido de Deus. Então, de certa forma, ele está falando disso. Ele também está falando daquele que crê, porque a palavra do Evangelho diz que todo aquele que ouve a palavra do Evangelho, está lá em capítulo 1 de Efésios, né? E crê na palavra do Evangelho, esse então recebe uma garantia, que é o selo do Espírito Santo. Então, crer em Jesus pelo Evangelho, automaticamente você recebe o Espírito Santo. Então, a pessoa recebe o Espírito Santo, recebe também a água, que nesse caso aqui fala de batismo, e fala também do quê? Da palavra do Evangelho, porque Jesus é a água. A palavra do Evangelho é a fonte de águas vivas, não é? Então, no próprio capítulo 4, na sequência, quando o Senhor Jesus conversa com a mulher samaritana, ele fala para ela: olha, mulher, eu estou te pedindo água. Se você soubesse quem está te pedindo água, era você que ia pedir água para ele. E ele te daria água viva. E essa água viva que ele te daria, faria em você uma fonte de água que salte para a vida eterna. Que é o que acontece com o cristão. O cristão, quando conhece a palavra de Jesus, o Novo Testamento, a água viva, a fonte de água viva nasce dentro dele. Que fonte é essa? O Espírito Santo, que faz você lembrar de todas as coisas que Jesus ensinou. Está lá em João capítulo 14. Então, quando ele enviaria o Espírito Santo, ele diz: eu enviarei o Espírito Santo e ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu mandei. Então, o Espírito Santo dentro de você faz o Evangelho brotar como uma fonte de água viva, né? Então, a palavra aqui, irmãos, o Senhor Jesus está falando em mistério com Nicodemos, porque tudo isso é mistério. Porque Nicodemos está ouvindo o quê? Nascer de novo. A cabeça dele pensou o quê? Eu vou entrar na barriga da minha mãe, eu vou nascer de novo. Que negócio é esse? Mas o Senhor Jesus está falando de coisas espirituais. Então, no verso 8, ele fala assim, ó: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Olha o que Jesus responde para ele: tu é mestre em Israel e não sabe disso? Então veja que o judaísmo, com todo o seu conhecimento, você pega um príncipe de Israel, um principal de Israel, e ele não sabe algo fundamental para a vida eterna. O Senhor Jesus está falando: olha, você é príncipe em Israel e você não sabe disso. Que coisa incrível, né? Então veja, é só através do Evangelho que se conhece a vida eterna. É só através do Evangelho que se conhece essa maravilha que é a vida eterna, que é o reino de Deus, né? Então, a palavra do Evangelho que alcançou os nossos irmãos, que alcançou a todos nós, é a verdade. A palavra do Evangelho que convenceu aquele eunuco e ele se batizou e ele foi até a terra dele e, sem dúvida nenhuma, foi portador da palavra naquele lugar, porque ele se fez também uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É a palavra que nós estamos pregando aqui hoje, né? Então veja só, que aqui, quando a gente continua o texto, a gente percebe que o Senhor Jesus Cristo está falando que o Pai amou o mundo, não é? Para que todo aquele que crê em Jesus tenha a vida eterna. O Senhor Jesus fala: olha, eu não vim condenar ninguém, eu não vim condenar ninguém, não é? Mas quem não crê em mim permanece
condenado. Não é que eu vim condenar. Já está condenado. Eu vim salvar. Então o Senhor Jesus Cristo prega o evangelho para esse homem, e quando a gente continua lendo o Novo Testamento, a gente vai perceber, né, que esse Nicodemos, ele ficou do lado do judaísmo, ele não se converteu. Ele continuou andando com os fariseus, ele continuou andando com os principais da sinagoga. Então vocês percebem que, ao mesmo tempo que um homem servo de uma rainha de Candace, ele recebe a palavra de bom grado, se converte, outro homem poderoso recebe a mesma palavra do próprio Senhor Jesus e não se converte. Pelo menos até aqui ele não se converteu. Pode ser que lá na frente ele tenha se convertido, mas aqui não. Né? Então, nós percebemos, irmãos, que o que acontece é que a palavra é a mesma, mas como que é a terra? Não é? A palavra é a figura de uma semente também. Como que é o coração? Não é? Por quê? Irmãos, não é simples. Não é simples Filipe chegar para esse eunuco e dizer assim, olha, esse tal aí que Isaías está falando é Jesus Cristo. Você ouviu falar de Jesus? Eu ouvi falar. O pessoal lá em Israel perseguiu e matou ele, disse que ele era um herege, um blasfemo, um maldito. Ele morreu maldito. Esse homem morreu pendurado no madeiro. Pois é, esse é o Filho de Deus. Isaías falou dele. Tanto ele é filho de Deus que ele ressuscitou. Tanto ele é filho de Deus que muitos viram ele ressuscitado. Eu vi ele ressuscitado. Não é? Eu comi com ele. Eu vi as feridas nele e ele vivo. Muitos de nós vimos ele subindo ao céu. Não é? Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Né? E aí, nos dias de hoje, não é assim. Alguém pode dizer assim, olha, por que vocês querem fazer tanta pergunta para batizar alguém? Por que alguém não chega no dia do batismo e não se batiza lá na hora? Por quê? Porque não é como antigamente. Naquela época havia o judaísmo, não é? E Jesus Cristo trouxe a verdade. Hoje não é assim. Hoje, quantos Jesus tem? Então, não dá para a gente levar uma pessoa até o dia do batismo, para descer as águas, e a pessoa está confundindo Jesus com o Deus desse século. Confundindo o Pai, que é cheio de misericórdia, entendendo que é um Deus que mata, que amaldiçoa, que destrói. Confundindo Jesus, não é, com o destruidor. Falando que Jesus se ira. Falando que Jesus põe no estreito, que Jesus mata. Não. Então, é diferente. Hoje, para nós, não é novidade falar de céu. Naquela época, era uma grande novidade. Então, para um homem dizer assim, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, tem que ter crido de verdade, porque naquela época os homens eram mortos por falar que queriam em Jesus. Né, irmãos? Então, quando nós hoje temos esse cuidado de ter certeza que o irmão creu, de chamar o irmão para conversar, a irmã para conversar, vamos aqui falar da palavra, o que você entende desse ponto, o que você entende disso, vamos te mostrar, vamos te explicar isso aqui, né? Não tenha pressa de batizar, não é isso que a gente diz? Não tenha pressa, não é? Entenda, creia, não é? Realmente tenha convicção, para que você não cometa o erro que você cometeu lá atrás, de batizar porque a multidão batizou, de batizar porque os seus parentes são de lá, de batizar porque chegou a hora, já deu a hora, ó, já faz tanto tempo que você está aqui, você já tem idade, não é? Ou, que nem no meu caso, olha, se você não se batizar, a sua esposa, ela vai perder o cargo dela na igreja, porque ela vai estar casando com alguém que é gentil, que é pagão, sei lá, não é? Alguém que não é convertido. Então, por que você se batiza? Eu me batizo porque Jesus é verdadeiro. Porque Jesus é o Cristo, o Messias que haveria de vir, que morreu pelos meus pecados e por todos aqueles que creem nele. Né? Eu vou me batizar porque Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Porque Jesus revelou o Pai que ninguém conhecia. Não é? Porque a palavra de Jesus é o único caminho. A palavra de Jesus é o único fundamento e não existe outro fundamento. Porque Jesus aboliu a lei. É por isso que eu vou batizar. Eu vou batizar porque eu creio que isso é verdadeiro. Jesus aboliu a lei. Hoje não existe mais condenação para todo aquele que crê em Jesus. Não existe nada que pode me separar do amor de Cristo. Não é? Eu creio em Jesus. Eu creio na palavra da cruz. Eu creio que Jesus me chamou e me convidou para seguir após Ele. Mortificar minha carne todos os dias. Carregar minha cruz todo dia. E seguir Ele. E não amar esse mundo. E ajuntar tesouro no céu.
porque o tesouro dessa terra tudo consome. A traça, a ferrugem, o ladrão rouba, a mina, não é? Eu não, eu vou juntar um tesouro onde ninguém pode mexer, porque é guardado por Deus, não é? E a minha vida não depende de riqueza desse mundo, e a minha vida não depende de felicidade desse mundo, a minha vida não depende de riqueza, de família, de filho, não depende de nada, de orgulho, não depende de bens que o mundo entende como bem, mas depende sim da vida espiritual, do Novo Testamento, de uma nova aliança em Cristo Jesus. Vamos ler, irmãos, para finalizar, 2 Timóteo. Os irmãos entenderam, irmão? Então, nos dias de hoje, a gente, né, e toda a igreja que tem um mínimo de responsabilidade, não batiza uma pessoa que tropeçou na porta e caiu dentro da igreja. Não é? Batismo não é assim. A gente procura orientar, que nem Felipe fez. Senta aqui comigo, eu vou te explicar, eu vou te apresentar Jesus. Você vai conhecer Jesus. Não é isso aí que você ouviu, não. Jesus não é esse aí, não. Esse aí é o Jesus segundo o judaísmo. Eu vou te mostrar o Jesus verdadeiro. Glória a Jesus. Então, irmãos, 2 de Timóteo, capítulo 4. Então, é o apóstolo Paulo no finzinho da sua carreira. O apóstolo Paulo, preso, ele escreveu essa carta, não é? Ele percebia que estava no fim da sua vida, que da cadeia ele ia ser assassinado, ia ser morto. E ele escreve essa carta para Timóteo. Está no finalzinho da carta. Conjuro-te, verso 1. Pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda a paciência e doutrina. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Uma doutrina sã é uma doutrina saudável, uma doutrina verdadeira, né? Mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então vai chegar um tempo em que as pessoas não vão querer mais o Jesus verdadeiro. Eles vão querer doutores, mestres, pastores, que preguem aquilo que eles querem ouvir, segundo o desejo do seu coração. Não, olha, o meu coração é o seguinte, ó, eu gosto tanto desse mundo, esse mundo aqui, eu quero aproveitar as praias, eu tenho um corpo tão bonito, eu vou aproveitar, eu vou viver esse mundo, mas essas igrejas têm uma doutrina muito dura. Essas igrejas, elas querem falar de tatuagem, de cabelo, de vestes, olha meu corpo bonito, como que eu vou andar que nem essas irmãs, parecem umas velhas. Não, eu vou naquela igreja lá, aquela que o púlpito tem uma prancha de surf. Não, eu vou naquela outra lá, onde tem um drag queen que prega no púlpito. Né? Tem um travesti que prega lá. Lá sim tem amor. Né? E as pessoas começam a inventar um Jesus falso. Um Jesus que abraça todos os pecadores e os seus pecados. Né? Ele disse, olha, não perca tempo, Timóteo, prega o evangelho, porque vai chegar um momento que vai ter tanta mentira, vai ter tanto doutor pregando asneira por aí, enganando as pessoas, levando elas para o inferno. Né? Então, o que ele está dizendo aqui, verso 4, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por sacrifício, aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ou seja, eu estou sendo oferecido, eu vou morrer. Eu vou ser assassinado, está chegando o meu dia. É o que ele está dizendo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Então veja, o apóstolo Paulo, ele está dentro da cadeia. O apóstolo Paulo está dentro de uma masmorra, sei lá, de um lugar fedorento, sujo, cheio de inseto. Sei lá se ele está comendo alguma coisa, se ele está se hidratando. Sem dúvida, sem banho. Talvez doente, ferido. Mas o que ele está falando? Mas eu tenho certeza que o justo juiz, o Pai, o meu Senhor, ele tem uma coroa para mim. Está guardada lá no céu. Eu tenho essa esperança e eu sei que está lá. Eu sei, então ele fala com confiança. Né? Ela está guardada lá até agora. Né? Ninguém duvida. Ele fala com uma confiança. Né? E ele diz assim, procura vir ter comigo depressa, porque Demas
me desamparou. Fazendo o quê? Amando o presente, amando o mundo. Então, Demas, se a gente procurar no texto, a gente vai ver que Demas ele é citado. E tem uma carta lá que ele assina a carta também, ele estava junto, né? Demas. Mas aqui mostra que ele não perseverou até o fim. Então o apóstolo Paulo, até certo momento, ele andou junto com Paulo, mas depois ele amou o presente século, ele amou o mundo, ele caiu no mundo, se perdeu. E foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Eu também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade e em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então, irmãos, a gente vê o apóstolo Paulo citando alguns irmãos que abandonaram ele, que se perderam. Alguns irmãos também que estavam trabalhando. Olha, tem alguns que não estão comigo, porque um está em tal lugar, o outro está em tal lugar. Eles estão trabalhando, né? Mas ele fala, ó, verso 14, perdão, antes de falar essa parte, ele fala assim, traga minha capa, eu deixei uma capa lá em Troade. Ele podia estar com frio, talvez. Quando você vier, traz uma capa que eu deixei lá, na casa de fulano. Traga-me os pergaminhos, ou seja, eu preciso escrever. Então, mesmo preso, o evangelho não estava preso. Então, irmãos, o que essa palavra quer nos dizer? Quer animar os irmãos, quer fortalecer os irmãos, a amarem o evangelho, a amarem a vida de Jesus, a amarem esse ministério de Jesus. Não é o ministério da Igreja Unidos por Cristo. Porque, irmãos, a igreja de Jesus é o que nós pregamos, a palavra do evangelho. Não é? Porque se essa igreja aqui se perder, se alguma coisa acontecer e os irmãos se dispersarem, você vai se perder e vai para o mundo? Não, você sabe em quem você creu, você conhece Jesus. Isso não vai acontecer, mas você tem que saber que a sua fé ela é firme não em uma placa de uma igreja, em uma localidade, não. A sua fé ela é firme na mensagem do evangelho, na palavra de Jesus. A sua firmeza está nas pisadas de Jesus, no que ele ensinou. É isso que você tem que crer. É nisso que você tem que permanecer. Não é? Então, olha o que ele diz no verso 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Quero que isso não lhe seja imputado. Ou seja, eu já perdoei eles. Não é? Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Olha que interessante, irmãos. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Olha que coisa linda, né, irmãos? Então veja, o apóstolo Paulo, no fim da sua carreira, anima Timóteo a permanecer e perseverar até o fim. Fala para ele o que vai acontecer no mundo, não é? O que vai acontecer no mundo. Então, não perde seu tempo, batalha, e ele dá um exemplo para nós. Então, irmãos, não imagina, não entenda, não é, que a palavra do evangelho é uma religião. Os irmãos estão tendo acesso à mensagem de Jesus, a palavra da cruz, do negue-se a si mesmo. Tá certo? E se os irmãos vão descer as águas, vão descer as águas com esse pensamento de uma transformação, de nascer de novo da água e do Espírito, não da carne, mas do Espírito. Novas criaturas, agora a vida de vocês é baseada, é objetivada na missão de Jesus. Não é? O objetivo é perseverar até o fim. O exemplo de Paulo é um bom exemplo para nós. Amém, irmãos? Batalhou até o fim, na prisão, sofrendo todo tipo de perseguição, não desistiu, não desanimou. E assim, irmãos, tem que ser o seu objetivo também, não é? Ao descer as águas do batismo. E para todos nós, nos faz lembrar do dia em que nós batizamos, né? Cada um de nós, né, no dia de hoje, refletimos também sobre essa aliança que temos com Jesus, com o nosso Deus, pelo sangue de Cristo. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, vamos agradecer a Deus. Irmão Everaldo, agradece aqui, irmão, em nome de Jesus. Tem pedido de oração? Não tem?
Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de infinita graça, eu te agradeço, Senhor Jesus, por mais este culto. Te agradeço, Pai, por mais esta palavra que o Senhor nos concedeu. Senhor, abençoa a vida de cada irmão e cada irmã que puder estar aqui nesta noite. Senhor, derrama o seu poder sobre nossas vidas, Senhor Jesus, não deixando que nós venha perecer, mas que cada um de nós venha permanecer firme e unido diante da tua palavra. Pois sabemos que a tua palavra é pura, é verdadeira, é viva e eficaz. As tuas palavras é alimento para as nossas almas, Senhor Jesus. E que o Senhor nos conforte os nossos corações, Senhor Jesus, livrando-nos do mal, livrando-nos da apostasia, não deixando, Pai, que nós venhamos andar segundo o curso desse mundo, mas que cada um de nós venha andar segundo o teu caminho, Senhor Jesus. Coloque, Senhor Jesus, a igreja diante da tua presença, Pai, para que o Senhor possa operar em nossos corações. Abençoa a vida do nosso irmão, do Senhor Jesus, a vida da tua esposa, Senhor Jesus. Que o Senhor possa fortificar ele, Senhor Jesus. Que ele não venha desanimar, mas que ele venha permanecer firme diante da tua palavra, Pai. Abençoa a vida da nossa irmã Maria, a vida daqueles que se encontram enfermos, a vida daqueles que se encontram acamados, a vida daqueles que se encontram nos vícios, das drogas, das bebidas, Senhor Jesus. Que o Senhor traga homens e mulheres para a tua obra, homens dispostos a te servir de todo o teu coração. E que nós, Pai, não venhamos sair daqui desta noite apenas como ouvintes, mas que venhamos sair daqui como praticantes da tua palavra, em nome de Jesus. Os irmãos podem se cumprimentar da paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?